Olá, meu irmão, minha irmã. Este áudio é dedicado à Liturgia das Horas e o breviário deste dia 22 de outubro de 2019, terça-feira, a memória facultativa de São João Paulo II. E eu só vou falar um pouco do ofício de leituras. Falar não, eu vou ler, né? E nisso estou usando um aplicativo desenvolvido, né? Pelo menos tem autoria do Sr. Elber Clayton, que também é autor de um livro da editora Ave Maria chamada Por que e Como Rezar a Liturgia das Horas. Esse aplicativo você encontra na Play Store e provavelmente quem tem iPhone, né, pela Apple Store, com o nome de Liturgia das Horas. E o diferencial dele é justamente ele ser um aplicativo bem levinho para o seu celular. O único inconveniente, podemos dizer assim, um ponto fraco, não inconveniente, mas um ponto fraco, é justamente você tem que estar com o Wi-Fi acionado ou com sua seção de dados acionada, senão ele não carrega, tá? Tirando isso, ele é um ótimo aplicativo, porque ele disponibiliza gratuitamente essa parte do ofício das leituras, porque existem outros dois aplicativos que têm o mesmo nome, mas é desenvolvido por outros, né, outros desenvolvedores, e essa parte do ofício das leituras não está disponível, a não ser que você pague, né? Você usa lá os créditos do Google ou os créditos da Apple Store, tá? Então tem essa questão. Mas é válido do mesmo jeito, tá? Bem, vamos iniciar então pelo sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer um invitatório. O Rei é o grande Rei, vinde todos adoremos. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Esta introdução se omite quando o invitatório precede imediatamente o ofício das leituras, mas a gente já faz porque supõe-se que a gente ainda não fez a introdução. Segue o hino. Existem dois tipos de hino. Quando se diz o ofício das leituras durante a noite ou de madrugada, que não é o caso, no meu caso. Quando se diz o ofício das leituras durante o dia, que é esse aqui que eu vou ler. Ó Trindade sacrossanta, ordenais o que fizestes, ao trabalho dais o dia, ao descanso a noite destes. De manhã à tarde à noite, vossa glória celebramos, nesta glória conservai-nos todo o tempo que vivamos. Ante vós ajoelhamos em humilde adoração, reuni as nossas preces à celeste louvação. Escutai-nos, Pai piedoso, e vós, Filho de Deus Pai, com Espírito Paráclito, pelos séculos reinais. Salmodia. As orações agora subsequentes é possível, que tem a ver com os salmos, né? É possível estar cantando eles, mas eu não vou fazer isso porque eu sou péssima nessa parte, tá? Então eu vou ler, mas pode ser que a entonação saia meio cantada, né? Mas faz parte, tá? Eu sempre incentivo a leitura das horas justamente porque está disponível para os leigos, mas a princípio, teoricamente, mas deveria ser uma prática constante, ela deve ser feita pelos consagrados, pelos diáconos permanentes, diáconos transitórios, presbíteros, padres e sacerdotes, tá? Monges e monjas. Então vamos para a salmodia. Antífona 1. O Senhor fará justiça para os pobres. Salmo 9b ou 10. Ação de graças. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas 6, versículo 20. Ó Senhor, porque ficais assim tão longe, no tempo da aflição vos escondeis. Enquanto o pecador se ensoberbece, o pobre sofre e cai no laço do malvado, o ímpio se gloria em seus excessos, blasfema o avarento e vos despreza. Em seu orgulho lhe diz, não há castigo, Deus não existe. É isto mesmo que ele pensa.
Prospera a sua vida em todo o tempo, vossos juízos estão longe de sua mente, ele vive desprezando os seus rivais, no seu íntimo ele pensa, estou seguro, nunca jamais me atingirá desgraça alguma. Só há maldade e violência em sua boca, em sua língua só mentira e falsidade. Arma emboscadas nas saídas das aldeias, mata inocentes em lugares escondidos. Com seus olhos ele espreita o indefeso, como um leão que se esconde atrás da moita. Assalta o homem infeliz para prendê-lo, agarra o pobre e o arrasta em sua rede. Ele se curva, põe-se rente sobre o chão, e o indefeso tomba e cai em suas garras. Pensa consigo, o Senhor se esquece dele, esconde o rosto e já não vê o que se passa. Antífona, o Senhor fará justiça para os pobres. Antífona 2. Vós, Senhor, vedes a dor e o sofrimento. Levantai-vos, ó Senhor, e erguei a mão, não esqueçais os vossos pobres para sempre. Porque o ímpio vos despreza desse modo, porque diz no coração, Deus não castiga? Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento, vós olhais e tomais tudo em vossas mãos. A vós o pobre se abandona confiante, sois dos órfãos vigilante e protetor. Quebrai o braço do injusto e do malvado, castigai sua malícia e desfazei-a. Deus é rei durante os séculos eternos, desapareçam desta terra os malfeitores. Escutastes os desejos dos pequenos, seu coração fortaleceste e os ouvistes, para que os órfãos e oprimidos deste mundo tentam em vós o defensor de seus direitos, e o homem terreno nunca mais cause terror. Antífona 2. Vós, Senhor, vedes a dor e o sofrimento. Antífona 3. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata depurada pelo fogo. Salmo 11 ou 12. Oração contra as más línguas. Porque éramos pobres, o Pai enviou o seu Filho. Santo Agostinho. Senhor, salvai-nos, já não há um homem bom, não há mais fidelidade em meio aos homens. Cada um só diz mentiras a seu próximo com língua falsa e coração enganador. Senhor, calai todas as bocas mentirosas e as línguas dos que falam com soberba. Dos que dizem, nossa língua é nossa força, nossos lábios são por nós. Quem nos domina? Por causa da aflição dos pequeninos, do clamor dos infelizes e dos pobres, agora mesmo me erguerei, diz o Senhor, e darei a salvação aos que a desejam. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata totalmente depurada, 7 vezes depurada pelo fogo. Vós, porém, ó Senhor, nos guardareis, para sempre nos livrando desta raça. Em toda parte os malvados andam soltos, porque se exalta entre os homens a baixeza. Antífona. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata depurada pelo fogo. Deus dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Primeira leitura, do livro de Ester, capítulo 4, versículos de 1 a 8, versículos 8a e depois de 9 a 17. Amã pede o aniquilamento de todos os judeus. Quando Mardoqueu soube o que se tinha passado, rasgou suas vestes e cobriu-se de vestes de penitência, derramando cinza sobre a própria cabeça. E clamava no meio da praça da cidade, enchendo-a com gritos de amargura. Deste modo chegou até a porta do palácio real, que ninguém podia transpor, vestido de vestes de penitência. E em todas as províncias, em toda parte onde lhe chegou o decreto do rei e sua ordem, havia grande desolação entre os judeus, os quais jejuaram, choraram e fizeram lamentações, e muitos se deitaram sobre cinzas, vestidos de vestes de penitência. As servas e os eunucos de Ester vieram contar-lhe o que se passava. A rainha ficou profundamente consternada. Mandou roupas para que Mardoqueu se vestisse e despisse as vestes de penitência de que estava coberto, mas ele não as aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos que o rei pusera a seu serviço, e enviou a Mardoqueu para saber o que estava acontecendo e qual era o motivo do seu comportamento. Ataque foi ter com Mardoqueu, que estava na praça da cidade, diante da porta do palácio do rei, e Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido, e a soma que Amã prometera recolher no tesouro real em troca do extermínio dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto ordenando o seu extermínio, que estava fixado em Susa, para que a mostrasse à rainha e para exortá-la a que fosse apresentar-se ao rei e intercedesse pelo povo. Que lhe dissesse:
Lembra-te de quando eras pequenina e eu te dava de comer com minhas próprias mãos. O vice-rei Amã pediu a nossa morte. Invoca o Senhor, fala ao rei em nosso favor, livra-nos da morte. Ataque voltou e transmitiu a Ester tudo o que Mardoqueu dissera. Mas a rainha encarregou Ataque de lhe responder. Todos os servos do rei e todas as províncias que estão debaixo do seu domínio sabem que, por decreto real, qualquer homem ou mulher que se apresente ao rei no pátio interior do palácio sem ter sido chamado é réu de morte, a não ser que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro para que possa viver. Há 30 dias que eu não fui convidada para me aproximar do rei. Essas palavras de Ester foram transmitidas a Mardoqueu, que lhe mandou responder: Não imagines que, por estares no palácio, serás a única a escapar dentre todos os judeus. Pelo contrário, se te obstinares a calar agora, de outro lugar se levantará para os judeus a salvação e libertação, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não terá sido em previsão de uma circunstância como esta que foste elevada à realeza? Então Ester mandou dizer a Mardoqueu: Vai reunir todos os judeus que vivem em Susa e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias e 3 noites, e eu e minhas servas também jejuaremos. Mardoqueu retirou-se e executou as instruções de Ester. Responsório, conforme Ester, capítulo 14, versículo 14. Tobias 3, versículo 13. E mais um aqui que eu não sei qual que é, mas é uma parte da Bíblia. JT, não é Jeremias. JT 6, versículo 15. Jamais eu coloquei em algum outro a esperança além de vós, Deus de Israel. Vós mostrais misericórdia depois de vós irardes, e perdoai todo o pecado do que estão arrependidos. Ó Senhor e nosso Deus, Criador do céu e terra, vede a nossa humilhação, vós mostrais. Segunda leitura. Vem da homilia do Santo João Paulo II, Papa, no início do seu pontificado. 22 de outubro de 1978. Páginas 945 a 947. Com o subtítulo Não tenhais medo, abri as portas a Cristo. Pedro veio para Roma, e o que foi que o guiou e o conduziu para esta urbe, o coração do Império Romano, senão a obediência e a inspiração recebida do Senhor? Talvez aquele pescador da Galileia nunca tivesse tido vontade de vir até aqui. Talvez tivesse preferido permanecer lá onde estava, nas margens do lago da Galileia, com a sua barca e com as suas redes. Mas, guiado pelo Senhor e obediente à sua inspiração, chegou até aqui. Segundo uma antiga tradição, durante a perseguição de Nero, Pedro teria tido vontade de deixar Roma, mas o Senhor interveio, veio ao seu encontro. Pedro, dirigindo-se ao Senhor, perguntou: Quo vadis, Domine? Aonde vais, Senhor? E o Senhor imediatamente lhe respondeu: Vou para Roma para ser crucificado pela 2ª vez. Pedro voltou então para Roma e aí permaneceu até a sua crucificação. O nosso tempo convida-nos, impele-nos e obriga-nos a olhar para o Senhor e a imergir-nos numa humilde e devota meditação do mistério do supremo poder do mesmo Cristo. Aquele que nasceu da Virgem Maria, o filho do carpinteiro, como se considerava, o Filho de Deus vivo, como confessou Pedro, veio para fazer de todos nós um reino de sacerdotes. O Concílio do Vaticano II recordou-nos o mistério deste poder e o fato de que a missão de Cristo, sacerdote e profeta, mestre e rei, continua na Igreja. Todo o povo de Deus participa dessa tríplice missão. E talvez que no passado se pusesse sobre a cabeça do Papa o trirregno, aquela tríplice coroa para exprimir, mediante tal símbolo, que toda a ordem hierárquica da Igreja de Cristo, todo o seu sagrado poder que nela é exercido, não é mais do que serviço que tem uma única finalidade, que todo o povo de Deus participe desta tríplice missão de Cristo e que permaneça sempre sob a soberania do Senhor, a qual não tem as suas origens nos poderes deste mundo, mas sim no Pai Celeste e no mistério da cruz e da ressurreição. O poder absoluto e ao mesmo tempo doce e suave do Senhor
corresponde a quanto é o mais profundo do homem, às suas mais elevadas aspirações da inteligência, da vontade e do coração. Esse poder não fala com a linguagem da força, mas exprime-se na caridade e na verdade. O novo sucessor de Pedro na sé de Roma eleva neste dia uma prece ardente, humilde e confiante. Ó Cristo, fazei com que eu possa tornar-me e ser sempre servidor do teu único poder. Servidor do teu suave poder, servidor do teu poder que não conhece ocaso. Fazei com que eu possa ser um servo, mais ainda, servo de todos os teus servos. Irmãos e irmãs, não tenhais medo de acolher Cristo e de aceitar o seu poder. Ajudai o Papa e todos aqueles que querem servir Cristo e com o poder de Cristo servir o homem e a humanidade inteira. Não tenhais medo. Abri antes o melhor, escancarai as portas a Cristo. Ao seu poder salvador abriu os confins dos estados, os sistemas econômicos, assim como os políticos, os vastos campos de cultura, de civilização e de progresso. Não tenhais medo. Cristo sabe bem o que está dentro do homem, somente ele o sabe. Hoje em dia é frequente o homem não saber o que traz no interior de si mesmo, no mais íntimo da sua alma e do seu coração. Frequentemente não encontra o sentido de sua vida sobre a terra. Deixa-se invadir pela dúvida que se transforma em desespero. Permite, pois, peço-vos e vou-lo imploro com humildade e com confiança, permiti a Cristo falar ao homem. Somente ele tem palavras de vida, sim, de vida eterna. Responsório. Não tenhais medo, o Redentor do homem manifestou o poder da cruz, dando a sua vida por nós. Abri, escancarai as portas a Cristo. Somos chamados na igreja a participar no seu poder. Abri, escancarai as portas a Cristo. Oração. Ó Deus, rico de misericórdia, que escolhestes o Santo João Paulo II para governar a vossa igreja como Papa, concedei-nos que, instruídos pelos seus ensinamentos, possamos abrir confiadamente os nossos corações à graça salvífica de Cristo, o único Redentor do homem. Ele que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Conclusão da hora. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, aqui termina então a leitura da liturgia das horas ou breviário. Novamente eu venho aqui, humildemente indicar, não estou forçando ninguém, mas incentivar você, mesmo sendo leigo, pode ser que seja consagrado, vivendo em comunidade de vida, eu não sei quem está me ouvindo, mas independente disto, vale a pena você baixar este aplicativo, porque todo mundo que eu sei tem o seu smartphone, seu iPhone, não é mesmo? Então, em vez de ficar, eu já tive essa fase de baixar joguinhos. Hoje em dia, graças a Deus, passou essa vontade, mas ainda, enfim, não vou mentir, um joguinho eu ainda tenho. Mas é um exercício muito importante, certo? E é melhor a gente se preencher com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor. Essa parte de São João Paulo II, caso você queira conhecer mais obras, cartas encíclicas, cartas apostólicas, ele tem muito material impresso e está disponível gratuitamente no site www.vaticano.va. É no site oficial do Vaticano. E lá você pode puxar por todos os pontífices, tem lá a fotinha, quer dizer, é um desenho, é um íconezinho com a fotinha. Então tem Papa Francisco, então começa sempre pelo atual. Então você pode também baixar todo o material que ele falou, as homilias, cartas apostólicas, etc, do Papa Francisco. Mas se você seguir, você vai ver lá Papa Bento XVI, depois Papa João Paulo II, e assim vai. Quanto mais antigo for o Papa, vai estar o material vai estar só disponível em latim, certo? Então, os papas mais atuais do século, digamos assim, do século XIX, XX e XXI, você pode encontrar o material em latim, o material talvez em italiano, mas quanto mais recente, aí você encontra, inclusive, em português.
Então é interessante você também estar avaliando esse material dentro do Vaticano.va, não necessariamente adquirir, né, estas cartas apostólicas, porque existe impresso e para venda, lógico. Contudo, se você não tem recursos, você pode baixar ele estando disponível lá para leitura, né, online, ou de repente, não sei se está disponível para fazer em PDF, se não me engano, é possível baixar em PDF na sua língua. Caso você não encontre na língua portuguesa, existe a versão em inglês, italiano e talvez em espanhol ou francês, tá? Se você lê pelo menos, certo? Ainda é uma grande ajuda, né, para dar uma garibada aí na sua língua estrangeira, né? Vai que você fala, ou pelo menos lê italiano, inglês, né? Francês, vai estar disponível nos outros papas, certo? Mas tenha curiosidade de estar navegando lá no site do Vaticano.va, que vale muito a pena também. Para esses documentos eu poderia estar falando mais para frente, né? À medida que a gente vai avançando aqui no canal. Então aqui termina, né? E eu desejo a todos uma ótima semana. Estamos ainda na terça-feira. Vai estar um pouco atrasado, né? Vou colocar este áudio agora meio para o final da terça e começo da quarta. Mas fica, digamos assim, fica um intuito, né? Fica a intenção de vocês conhecerem mais sobre a liturgia das horas. Tá? Esse é um detalhe, esse é um momento da liturgia. Eu não vou fazer todos porque vai incluir as laudes, vésperas 1, vésperas 2, hora média, as completas, e aí eu deixo por sua conta, né, para que você conheça, para que você saiba do que se trata. De repente você veio de uma tradição cristã evangélica, eu já falei aqui, ele lembra um pouco a harpa cristã, lembra um pouquinho. Contudo, a liturgia das horas é muito mais antiga, também pode ser cantada, como eu já falei, tá? E aí eu recomendo o livro do Heber Clayton, que faz um contexto histórico, faz, né, um brevíssimo contexto do porquê e como rezar a liturgia das horas, da editora Ave Maria. É um livrinho bem fininho, não custa muito caro, ensina também o porquê de fazer o passo a passo, né? Porque que está dividido desta forma e quais que podem ser cantados ou não, ou meditados, não tem problema, mas ele é para santificação das horas e de repente facilita um pouco no direcionamento oracional também. Às vezes a gente se perde um pouco lá no terço, a gente, né, às vezes quer fazer também uma oração mais espontânea, mas tem dia que às vezes a coisa está mais pesada, a gente precisa meio que ser empurrado. E aí nada como fazer a leitura e a meditação dos salmos e essas leituras que eu fiz aqui da ofício de leituras dentro da liturgia das horas. Fique em paz no Sagrado Coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria. Paz e bem a todos.